O meu nome é Maria Paula de Freitas Noite, nasci a 2 de abril de 1963 em São Jorge, concelho de Santana. Posso dizer que nasci literalmente em São Jorge porque sou daquelas pessoas que na altura nasci mesmo em casa. Portanto, tem irmãos? Tinha 5 irmãos, já faleceram todos, portanto eu sou a única da casa neste momento. Era mais nova? Era mais nova e mais reguila também. Portanto, e agora conta-nos um bocadinho a profissão dos seus pais, dos seus avós? É assim, os meus avós, tanto maternos como paternos, eram, portanto, eles agricultores e elas donas de casa, mas que também iam ao terreno ajudar, portanto, a plantar também. O meu pai era agricultor e a minha mãe bordadeira. Às vezes ia à terra também com o meu pai, porque eram tempos difíceis. Eu nasci em 63, mas pronto, não era nada como hoje, era uma agricultura de subsistência. O meu pai plantava para nós comermos, às vezes dava, é um termo local, dava dias fora. Os dias fora era ir trabalhar por conta de outrem, de manhã à noite, e ganhar um X por dia. Não me lembro na altura quanto é que ele ganhava por dia. A minha mãe bordava, eram os bordados que vinham, nós chamávamos, era a casa de bordados, e havia umas senhoras em São Jorge que eram as agentes, digamos, e que davam as toalhas para bordar dentro de determinado prazo e depois era entregue para serem pagas pelas casas de bordado. A minha mãe não era tanto o bordado de madeira em si, o casinhado, o bastido, os granitos, etc., mas era mais o matiz. Era uma boa bordadeira na altura e às vezes até a casa dava-lhe um bónus sobre o preço da toalha que ela tinha bordado porque estava bem feito. E eles trabalhavam para nós podermos também ir à escola estudar, porque havia uma altura que nem todos iam à escola, que não havia possibilidade. Relativamente à dedicação e ao trabalho da sua mãe, tem ideia de se a sua mãe começou a trabalhar muito cedo, aprendeu com alguém, com algum familiar? Ela aprendeu com a minha avó, porque naquela altura toda a gente sabia bordar e faziam questão de as mães de ensinarem às filhas, porque quase que era aquela preparação da dona de casa, digamos, sabia bordar, sabia cozer, sabia fazer a comida, pronto. E ela aprendeu com a minha avó e depois foi-se aperfeiçoando também. E portanto bordava muito bem e para além da casa de bordados tinha muitas encomendas particulares que fazia. Praticamente todas as pessoas de São Jorge ainda têm alguma peça bordada por ela, lençóis de bebê, lençóis normais, toalhas. Ou seja, para além dessa tal casa de bordados, ainda fazia para particulares? Sim, era aí que ela ganhava mais dinheiro, porque depois eu tinha, portanto, antes de eu nascer, portanto, os anos 50 e tal, os mais velhos, sobretudo os rapazes, eram os que iam à escola. E eu tive 2 irmãos mais velhos que foram estudar na altura para o Funchal. Normalmente eram os seminários, que era onde era mais barato, era onde havia possibilidade. Um deles esteve na escola dos Salesianos, tirou o curso de carpinteiro e marceneiro, na altura era o 5º ano, era assim que se chamava, era marceneiro de primeira classe, e o outro meu irmão foi para o colégio missionário. Na altura até queria ser padre, mas não foi por aí, porque havia um problema de saúde e eles não o quiseram por esse motivo. E a minha irmã mais velha, na altura, portanto, não completou a escolaridade, que era a 4ª classe, que era na altura, e eu lembro-me que ela foi trabalhar para o seminário, portanto, cozinhava, limpava, para ajudar a pagar, portanto, a estadia deles lá, porque só do bordado era complicado, porque a minha mãe bordava até, às vezes toda a noite, para acabar uma toalha, 4 da manhã, 5, com um candeeiro de petróleo, porque não havia eletricidade na altura. Claro. Essa venda, portanto,
portanto, a particulares, se era em alturas específicas ou era todo ano? É assim, ao longo do ano ela tinha sempre algumas encomendas, mas quando havia raparigas que casavam, gostavam de ter as suas toalhas, às vezes bordados, depois nasciam os bebés, queriam ter a sua colcha bordada, os seus lençóis, e a minha mãe fazia era um ponto que eram umas rosinhas, portanto, a linha era embrulhada na agulha, a quem chama as rosinhas de Portugal, e era assim uma coisa muito mimosa e toda a gente gostava de ter um lençol desses para o bebê. E relativamente ao seu pai, era agricultor, portanto, podia trabalhar fora, não é? Mas o que é que plantava? Eu ali plantava era batata doce, batatas, nossas semilhas, o feijão, o trigo, o milho. Na altura havia muito trigo e milho, tanto que nós em São Jorge temos também um moinho à água e, portanto, havia dois, um na Achadinha, que ainda labora hoje, e havia outro na Feijão Alta, junto à Ribeira. Portanto, o da Achadinha, que é alimentado pela levada do Rei, a água da levada do Rei, e o da Feijão Alta pela água da Ribeira. E, portanto, havia muita plantação de trigo, daí também existiriam os dois moinhos e, portanto, fazíamos também o nosso pão, amassávamos e aproveitávamos tudo. O chamado pão integral de hoje, portanto, havia a farinha branca, que era peneirada, havia outro que nós chamávamos o rolão, que dava um pão mais escuro, e depois havia o farelo, que hoje em dia também é aproveitado, faz aquele pão mais rústico. Na altura o farelo era misturado com água e servia de alimento também para os animais, para os porcos, para as galinhas, porque toda a gente fazia questão de ter o seu porco para matar na festa, porque era também uma fonte de alimento e carne ao longo do ano, que era conservada no salgueiro, porque nem toda a gente tinha eletricidade. Eu não tinha na minha casa, que era mais desviado, era só um casal, digamos, cá embaixo, e, portanto, só tive eletricidade nos anos 80. Portanto, tinham animais, tinham sim. O meu pai também tinha uma vaca, cuidava, e, portanto, essa vaca era o leite que nós bebíamos e depois também era vendido para a máquina, chamavam a máquina. Era um quarto pequenino, onde havia normalmente era uma senhora que trabalhava lá, chamavam-a desnatadeira também, e, portanto, tiravam a nata e ficava o soro. O soro talvez equivale hoje em dia ao leite magro, muito provavelmente aí muito próximo. E, portanto, essas natas iam para a fábrica. Aliás, havia uma fábrica de manteiga na altura em São Jorge, que era a manteiga Pico Ruivo, ainda me lembro, eu era muito pequenina, havia o papel, mesmo aquele papel postal, e tinha manteiga Pico Ruivo. Depois encerrou e era centralizada. Eu penso que início dos anos 60 e qualquer coisa, primeira década de 60 talvez, e era a manteiga Pico Ruivo. Depois foi centralizado no Funchal, era a Ilma, junto à Praia Formosa, nessa zona. Depois passou a fabricar, que era um leite de estrelícia, havia uma estrelícia na embalagem do leite. E esse soro, como eu dizia, era aproveitado também, porque eles tiravam a parte gorda do leite para retirar a nata, para a manteiga, e era levado também de alimento aos porcos na altura. Portanto, até eram muito bem tratados os animais. Portanto, uma parte ia para essa fábrica, não é? E outra parte ficava para os animais. Sim. Queijo? Queijo, não. Em São Jorge, não. Nem nessa fábrica? Não, era só manteiga mesmo. Sim. Relativamente ao desenvolvimento desse setor agrícola e ao encerramento dessas fábricas, acha que em São Jorge e no concelho de Santana ainda se produz, ainda se tem o cuidado pelos produtos locais? Ainda temos, porque há muita agricultura de subsistência ainda. O problema também é porque nós temos uma população envelhecida, portanto, natalidade muito baixa, os jovens também emigram, porque as oportunidades são poucas aqui,
e as pessoas mais velhas, neste momento, São Jorge até temos ali, talvez ainda ontem falava disso em conversa com uma colega, ainda temos meia dúzia de rapazes mais ou menos novos que, portanto, praticam a agricultura e se dedicam. Mas são os mais velhos e, portanto, já vemos também muitos terrenos, é um termo local também, não sei se interessa por acaso, temos o terreno em felpa. Felpa queria dizer que eram as ervas daninhas, as invasoras, portanto, com silvado, as acácias, portanto, que já não dá para, que não é cultivado, porque ninguém os trabalha, mas aqueles que têm continuam a cultivar o feijão, o milho, as semilhas, a batata doce. E começa a aparecer agora uma teimosia no bom sentido de algumas pessoas que continuam a plantar o trigo. E, portanto, o nosso moinho continua a laborar, ainda temos, nós chamamos portanto, a apanha do trigo ainda se faz como antes, que é digamos que é uma atividade familiar e dos amigos, portanto, não é pago, é um trabalho de troca. Eu vou apanhar o teu trigo e tu depois vais ajudar a apanhar o meu. É um trabalho, portanto, importantíssimo na dinâmica da comunidade. Sim, porque as pessoas depois relacionam-se, fazem convívios, almoçam juntas e depois, eu não planto trigo, não tenho terreno para isso, mas já fui apanhar trigo, o dono do trigo, por exemplo, depois há uma máquina que é uma debulhadora ainda manual, eles tendem um grande, portanto, nós chamamos um oleado, que é um plástico grosso no chão e a máquina é posta em cima e as pessoas, portanto, depois apanhamos o trigo à mão, depois é amarrado, nós dizemos que são os maranhos de trigo e depois é tudo junto e é cortado. A parte da espiga vai para essa máquina para ser debulhado, separam a saruga, é assim que nós chamamos, sai o grão e depois o outro, dizemos as casas de colmo, aquele caldo do trigo nós chamamos restolho e são os maranhos de restolho que eram depois guardados para a cobertura das casas. Porque São Jorge, ao contrário de Santana, enquanto que esta tem uma cobertura quase triangular, vista de frente, portanto há 3 lados só, São Jorge são 4 águas, é a chamada Casa Redonda. Portanto, a cobertura tem 4, quase como as casas que têm telha, portanto era usada precisamente para a cobertura. Depois, o trigo, quando saía o grão, a saruga, que é a capinha que tapa o grão, era separada, normalmente ia para o terreno, era quase que fosse um adubo natural, pronto. E a outra, a parte onde estava a espiga, saía assim esmagada e era usada como colchão. As camas eram feitas de pano, um retângulo grande de pano, cozida toda à volta, havia uma abertura a meio e aquela palha enchia o colchão. Não havia os colchões de esponja, como há hoje em dia, Molaflex, etc. Todas essas marcas. E então a cama era enchida, o colchão, e as pessoas dormiam naquela cama. Depois, todos os dias de manhã, quando a cama era feita, nós dizíamos mexer a cama. Íamos lá, porque o corpo depois fazia aquela cova normal, não é? E nós íamos lá com as mãos, mexíamos a cama, fazíamos e ficava ali tudo direitinho. Portanto, era tudo aproveitado. Depois, uma parte do trigo, havia também um pisão, que é um cabo de madeira, com uma parte em baixo, em que é batido em cima do trigo para fazer a sopa de trigo. Depois deste processo de feito, as pessoas que foram ajudar a apanhar, depois fazem um convívio, é feita uma sopa de trigo com aquele trigo e, portanto, é comer a sopa, conversar, jogar à bisca, pronto, um bocado por aí. Então, portanto, esse aproveitamento excelente que nos acabou de reportar, agora já não é assim. Embora essa plantação, o cultivo do trigo seja feita, já não existe esse aproveitamento. Pois, eu acho que neste momento a única coisa que não será aproveitado é a tal palha para os colchões. Já ninguém usa. Aí vai para os animais, porque depois acabam por comer também essa palha.
a saruga também é deitada fora ou fica ali no terreno. O restolho, como nós chamamos, até é bastante caro, como há poucas pessoas a cultivar o trigo, portanto há sempre quem compre para cobrir casas em Santana ou em São Jorge, e o trigo, claro, também é consumido e aproveitado, porque até a Câmara e bem, parece que tem um novo projeto agora de incentivo à plantação do trigo, com uma ajuda monetária, porque realmente é muito bom que se faça, porque para além de recuperar um bocado a tradição de tudo o que está associado, porque havia as canções da ceifa, da monda, da plantação do trigo, e isso depois acaba por se perder. E às vezes nós não nos lembramos de fazer as recolhas na altura certa, e depois as pessoas acabam por partir e já não temos acesso a essa informação. Por exemplo, pronto, é um bocado à parte, mas nós, enquanto escola, por exemplo, neste momento, nós iniciamos um projeto este ano, que é o Trigo Nosso de Cada Dia, em que convidamos 2 senhoras da comunidade que costumam plantar o trigo. Portanto, foram lá, os meninos todos semearam o trigo, elas ensinaram a canção e tudo isso, e depois o nosso grupo coral irá aprender essas canções para reproduzir, ver se depois conseguimos preservar essas memórias de alguma forma, e depois irão apanhar o trigo e fazer cobertura de uma mini casa de São Jorge, que nós temos lá. Será um workshop com um senhor que sabe fazer as coberturas, e de maneira que tentamos também, de alguma forma, que os mais pequenos comecem também a conhecer, porque se nós não conhecemos, não preservamos, nem gostamos, nem amamos aquilo que temos. E uma vez que também já estamos a entrar na plantação e nos cultivos de determinadas culturas, enfim, quais é que eram os produtos da sua infância? Já nos falou da manteiga, da sopa, de trigo, mas pratos, gastronomia? Pratos, nós tínhamos, portanto, as semilhas. Nós cozíamos, são os nossos termos, as semilhas em seco, que a semilha em seco é cozida só com a água e o sal, e depois o conduto, como as pessoas diziam, o acompanhamento, aí dependia das possibilidades ou das posses, como se dizia, de cada família. Muitas vezes as semilhas eram cozidas com feijão tenro, e havia o feijão toquinho, que chamavam, que é um muito específico da área de São Jorge, que cheirava muito, era delicioso. E algumas vezes, nessa altura, portanto, eram, hoje em dia, numa alimentação vegetariana, até está super correta, a proteína está lá no feijão. Na altura, como não havia, portanto, as possibilidades eram poucas, não havia, portanto, frigoríficos. Eu falo por mim e algumas famílias, havia outros que tinham outras possibilidades e que a alimentação era diferente. Nós tínhamos, era a carne de porco, que era conservada no sal, em salgueiro, e que uma boa dona de casa, na altura, fazia por que aquela carne rendesse todo o ano. Que era para termos carne ao longo do ano. Uma galinha ou outra de vez em quando, uma canja, portanto, a galinha, portanto, era a canja, as semilhas, às vezes com carne de porco salgada, o cozido, que na altura era feito, era as semilhas, a batata doce, inhame, a couve e a carne salgada. Não era um cozido como hoje, que se acrescentam o chouriço, a carne de frango, a carne de vaca. Não, na altura era a carne de porco salgada. Havia também a sopa de trigo, havia a sopa de muganga, a vossa Sheila. Portanto, nós em São Jorge aproveitávamos a muganga mesmo dura e fazíamos a sopa de muganga dura com feijão seco. Ficava uma sopa escura, boa, era a sopa de abóbora. Os lanches, quando não havia o pão caseiro, são os bolos ázimos, que nós dizíamos, os bolos asnos, fazíamos, encurtando as palavras popularmente, que é sem fermento, que era a farinha mexida com água, um bocadinho de sal, às vezes um bocadinho de salsa, se houvesse ovos,
nós deitávamos e o bolo ficava quase o estilo de uma panqueca, portanto era frito na altura na banha, porque o óleo também não abundava, era a banha do porco que servia de gordura para nós fritarmos e tudo isso, e eram os nossos lanches, os bolos leves que eram feitos com fermento também fritos na frigideira. Era um bocado a batata doce com casca, que era cozida no sal, bastante sal, tapado com uma folha de couve, e depois cozia aquela água, como era tudo quase como uma economia circular, aproveitávamos tudo, porque também as pessoas não tinham grandes possibilidades, e então aquela água, como tinha muito sal, ficava uma água escura, mas era guardada e voltava a ser reutilizada umas 3, 4 vezes. Juntávamos mais água, mais sal e aquelas batatas ficavam cozidas, aguentavam porque tinha a casca, e pronto, era mais ou menos isto. Depois havia uma questão que era o Natal. Portanto, nós aqui na Madeira é a festa. Portanto, até temos um escritor, Horácio Bento, já faleceu, da Ponta Delgada, que tinha um livro que dizia Natal, festa no campo, Natal na cidade. E naquela altura era tudo guardado para a festa. A festa era efetivamente uma altura muito especial. Porquê? Porque era o pão, era o café, eram os bolos, portanto fazia-se tudo na festa. A galinha. Alimentos e receitas. Era mais um luxo, sim, na festa. Sim, sim. E, portanto, nós também ansiávamos por essa altura à conta disto, não é? E nessa altura era o bolo preto, com os frutos secos, as passas, as nozes, já deitávamos, a cidra. Havia o bolo saboia, também, que é um bolo feito à base de ovos e açúcar. E fazíamos também o pudim de veludo, e isto era tudo, que é tipo um pudim de ovos em forma caramelizada, tudo cozido no forno a lenha, na altura. E relativamente ao bolo de noiva? O bolo de noiva de São Jorge também é um bolo especial, porque o nosso bolo de noiva, digamos que tem algumas semelhanças ao pão de leite, só que o nosso bolo de noiva leva erva doce, portanto é amassado com leite, com a farinha, portanto o fermento, e é cozido também em forno de lenha. Enquanto que o bolo de noiva de Santana é grande, em feitio de pão, o nosso é tipo bolo de leite mesmo, porque nos casamentos os vizinhos, portanto toda a gente se conhecia e casavam na igreja, faziam os arcos com as canas, chamavam-nos a canavieira, enfeitavam com flores, assim em vasos, eles passavam ali quase que um túnel feito de flores para a igreja, e quando saíam, a vizinhança e os amigos levavam um prato com trigo, porque o trigo realmente era o pão da altura, era uma coisa muito forte nas nossas vivências. Sim, e então ia o prato com o trigo. Havia umas rosas silvestres cor de rosa que cheiravam muito bem, e então as pétalas eram postas em cima, às vezes alguns grãos de arroz, quando havia, e então os noivos saíam, atirávamos as pétalas de rosa, e havia alguém da família ou que ia preparar a festa dos noivos com sacos de pano, daqueles que se levavam ao moinho, para recolher o trigo que as pessoas tinham, um prato ou dois. E havia outra senhora com um tabuleiro grande, cheio de bolos de noiva, e depois aquele prato que despejávamos o trigo era colocado 1, 2 ou 3 bolos de noiva em retribuição àquela oferta, para aquela, consoante o número de pessoas, punham 1, 2, 3 bolos, 4 para as pessoas. E, portanto, é uma coisa também muito, muito nossa, que faz parte da nossa... Só uma questão que não falamos relativamente à gastronomia, a fruta. A fruta, na altura, tínhamos a fruta da época e que havia ali à disposição nas árvores. Portanto, nós comíamos as nésperas, comíamos os damascos que davam no meio dos campos de trigo, eram as laranjas, as bananas, as ameixas,
os pêssegos, uns mais antigos, não estes, agora há uns pêssegos grandes, não, uns pequeninos amarelos, as uvas também, porque São Jorge também tem muitas, eram as uvas jaqué na altura, havia outras mais simples, o armum, e nós íamos saltitando e apanhando os bagos que iam amadurecendo mais cedo, íamos comendo, às vezes os damascos meios verdes, e era a fruta que nós comíamos nessa altura, era da época e quase que trepávamos às árvores, porque assim nós brincávamos por todo o lado, nós andávamos na rua, nós sabíamos o cheiro da terra molhada, nós mexíamos na água, chapinhávamos na água, depois ali temos as levadas, portanto nós íamos atrás da levada, quando não íamos à água vinha ter connosco, portanto havia ali todas umas vivências que os pais também se preocupavam connosco, mas havia uma liberdade e uma confiança de nós brincarmos e também corríamos alguns riscos, faz parte da vida também, e subíamos pelas encostas acima, subíamos às árvores, apanhávamos a fruta, as amoras, os amurtos, que são os mirtilos, que nós chamamos amurtos da Oveira da Serra. Nós íamos até à zona da Levada do Rei e apanhávamos e comíamos, e portanto era mais ou menos isto a nível de fruta que nós tínhamos disponível. As nésperas também havia muitas. Não havia toda uma panóplia de frutas, se calhar agora as pessoas nem associam tanto à madeira diretamente, uma pessoa pode pensar que é só o maracujá, a banana, etc, mas afinal também tinham peras. Sim, pois estávamos a pera tenra de São Jorge, que é muito especial também, que é a nossa pera tenra, e que nós também subíamos e comíamos, mesmo verde, era doce. Maracujás também havia alguns, sim, mas havia essa, a pera tenra, que é mais aguacenta, digamos, e havia outra que nós víamos que era farinhuda, que era mais, não tinha tanta, não era tão aguada, digamos, era mais compacta, mas a pera tenra também era muito nossa, e às vezes nós comíamos. O que nós fazíamos às vezes eram com açúcar, nós íamos o doce de pera, as compotas, as leias de fruta, e às vezes comíamos com pão. Sim. A cana sacarina ainda era uma realidade? A cana sacarina, na minha altura, ali na zona, não muito. Portanto, a cana sacarina havia, mas mais assim, às vezes a delimitar os terrenos, a fazer tipo uma fronteira, até servia de amparo à cultura que lá estivesse por causa do vento e isso, e nós comíamos também a cana sacarina, porque houve uma altura que arrancaram, já não dava muito, depois houve uma recuperação aqui há uns anos atrás, portanto, novamente a plantação da cana. Relativamente então, voltando para o seu percurso, vai à escola, faz Sim. A primeira classe, aonde? Em São Jorge? Em São Jorge, ia a pé para a escola, penso que 2 ou 3 quilómetros, e aí vinha. Na altura ainda era a escola feminina e a escola masculina, portanto era uma escola de meninas, e depois, quando eu acabo a 4ª classe, na altura ainda vinha Santana fazer exame da 4ª classe, havia, e portanto abriu entretanto a telescola, que foi muito bom para as pessoas que viviam nas zonas rurais e não tinham possibilidade depois de ir para as cidades. No nosso caso era para o Funchal na altura. E então eu fiz o 5º e 6º ano na telescola, em São Jorge também. Aí já eram turmas mistas, rapazes e raparigas, porque eu estava no 5º ano, portanto em 74, quando um colega chegou com a notícia que o Marcelo Caetano tinha sido preso. Portanto, a notícia do 25 de Abril chegou à sala através desse colega da sala de aula. Depois fizeram uma reforma no ensino, passou a ser um ensino unificado, portanto
passa a ser, já não é, portanto, o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, e havia ali um grupo que não tinha possibilidades de ir estudar para o Funchal. Ora, um dos meus irmãos, aquele que não foi para padre, por problemas cardíacos, não o quiseram lá, acabou por tirar o curso de professor primário, como dizia na altura. Havia a escola de magistério primário no Funchal, onde eu hoje pousada da juventude, e veio trabalhar para São Jorge. E então, como éramos nós, eu e uma irmã e outras e outros, ele juntou-se a colegas dele, portanto, professores primários também, e na altura tínhamos o padre Silvério, que era um padre natural de São Jorge, que, portanto, estava lá na paróquia, e o doutor Leonel Mendonça, que era médico municipal na altura também de São Jorge. Eram licenciados, eram as pessoas mais importantes da freguesia, e então nós éramos matriculados na Jaime Muniz, no Liceu do Funchal, e eles funcionavam como responsáveis por aquele ensino. E então nós tínhamos escola em São Jorge, e tínhamos todas as disciplinas. No 9º ano fomos fazer exame ao liceu, ao Funchal. E então, mas desse grupo todo, depois houve uns, entretanto, que saíram, foram para o seminário, uns foram padres, outros médicos, e, portanto, desse grupo fui eu e uma colega que fomos fazer o exame ao Funchal, 10º ano e 11º. Então, já fui estudar para lá, e então tive a possibilidade. O convento de Santa Clara tinha uma parte que era um lar de raparigas. Portanto, quem ia daqui para o Funchal, daqui das zonas rurais para o Funchal, nós pagávamos, não me lembro, na altura a minha mãe pagava, claro, e nós ficávamos lá durante a semana. Depois, ao sábado, acabávamos as aulas à 1h, apanhávamos a caminhoneta no Jardim Municipal, vínhamos para aqui, 3 horas de tempo, passávamos o fim de semana, segunda-feira de manhã cedo, íamos embora, já diretas para as aulas para o liceu. Recorda-se do ambiente no liceu, como é que é? Olha, é assim, no liceu, portanto, eu estudei aqui São Jorge, e fui para lá. Sentiu muitas diferenças? Não, portanto, ou seja, eu tenho alguma capacidade de me adaptar. Se eu estiver sozinha num local que não converso, também não tenho problema, estou ali na minha, observo, pronto. Mas eu lembro-me que eu tinha português e tinha literatura portuguesa também, com a doutora Margarida Morna, falecida já. E, portanto, os professores que eu tive aqui a me ensinar o 7º, 8º e 9º ano eram professores primários. À exceção do padre Silvério, que nos dava português, o doutor Leonel, que dava a parte da saúde, mas senti que estava bem preparada. Aliás, essa professora, a doutora Margarida, um dia disse: tu vens de São Jorge, mas estás bem preparada. Não, portanto, e pronto, eu tive a minha média, eu tinha 15, os 16, portanto, os colegas de lá nunca senti, eu era a única do campo, como se dizia, nunca senti que fosse gozada ou posta de parte por causa disso. E, portanto, ainda hoje em dia encontro alguns deles, cumprimentamos. Portanto, estive o 10º ano lá, depois o 11º era um anexo do liceu que se chamava o Girassol, onde hoje está o Instituto do Emprego, agora deixou de ser anexo, e, portanto, e depois disso fiz o exame de acesso, íamos para o magistério. Eu na altura queria ser polícia, não podia porque tenho uma prótese no olho direito, um acidente na escola, portanto não poderia ser. Gostava de ser médica, mas a parte das ciências matemática também não era a minha praia, de maneira que dentro das possibilidades que eu tinha aqui, enverdei pela parte da educação. E então fiz o exame de acesso ao magistério, passei, fui um curso de 3 anos, e pronto, comecei a trabalhar em 83, em Machico. Mas esse curso de 3 anos ainda foi aqui no Machico? Sim. Era equivalente ao bacharelato. Anos depois, em 2006, então fiz
os complementos de formação na Universidade da Madeira para ter equivalência à licenciatura. Foi 1 ano e meio, sim. Mas só, já volto a essa questão, mas relativamente ao 25 de Abril, claro que era uma jovem, mas sim. Sentiu alguma diferença na sua percepção? Sim. A percepção na comunidade, em São Jorge? Eu penso que ali passou eu acho que apanhamos, foi algum rescaldo de alguns excessos que houve na altura, porque em termos, portanto, chegou a notícia, ficamos todos assim, pronto, era uma coisa diferente, como não havia televisão, havia rádio, coisa, portanto, não tínhamos assim acesso tão facilitado à informação, mas depois houve um período ali conturbado, 75, porque havia um movimento qualquer aí na ilha, a Flâmia, não sei quantos, e gonçalvismos aí, umas confusões, e haviam bombas que se punham, rebentavam aqui, rebentavam acolá, e portanto carros... Eram postas nos carros? Portanto, isto era mais a nível Funchal. Eu sei que às vezes falava sem incendiar carros também, mas eu era ali uma adolescente, portanto não tenho bem presente essa... Também já podia ter pesquisado a nível da literatura, mas pronto, carros incendiados. Eu lembro-me que esse meu irmão tinha um carro, que era um Fiat Coupé de 150, e nós, portanto, moro ainda na casa, que era do meu pai, e, portanto, fica um bocadinho acima do nível da estrada, Regional 101. E o carro ficava à beira de estrada, e o medo que havia é como havia esses problemas, assim mais, a nível do Sul, Machica, não sei quantos, se faziam alguma coisa ao carro. E então, a partir daí, na altura... O meu pai, portanto, meu pai não tinha máquinas, nem tínhamos dinheiro para as pagar. E, portanto, nós construímos uma estrada de acesso à nossa casa a braços. Portanto, com uma enxada de bico, como se diz, com uma barra. E portanto, à conta desse medo dessa época. E já houve uma consequência. Exatamente. E então, portanto, o meu irmão já deixava o carro em cima e pronto, hoje em dia tem entrada de carro, está um bocadinho diferente o traçado porque aumentaram depois a estrada e aí já vi uma máquina da Câmara como rebentou, que fez um outro traçado, mas foi uma coisa também que saiu do nosso esforço, do nosso suor. Eu própria lembro-me de ter andado lá, também ajudava a tirar um bocadinho de terra à luz de um Patramax com gás, que era uma bilha assim pequenina, portanto, porque o 25 de Abril, claro, a nível da comunidade houve muita coisa que mudou para melhor, porque depois... Pronto, politicamente já se tomaram outras decisões, já não sei quantos, e portanto já a luz elétrica já chegou à minha casa, nós pedimos e eles puseram, porque depois dessa estrada, tínhamos a luz do Patramax ou a petróleo, e não tínhamos luz elétrica, não tinha televisão. Então o meu irmão, que era assim muito engenhocas, nós tínhamos um televisor assim deste tamanho, cor de laranja, nunca me esqueço, à volta. Não sei como é que ele fez, ele juntamente com o meu primo fizeram uma engenhoca com uma bateria de carro e nós víamos televisão. E pronto. E a televisão chega, portanto, muito mais tarde? Sim, à minha casa, sim. Em que ano? Numa década? Eu penso que foi final a última década de 70. O meu irmão morreu em 79. Talvez 78, 77, 78. Mas já havia rádio? Sim, sim. Então, mesmo a pilhas. Claro, a sua percepção como jovem, na escola, aquele período mais revolucionário, não, mesmo na própria escola, não se sentiu como estudante? Assim? Não, eu também na altura, portanto, talvez se eu estudasse noutro local, no Funchal, talvez tivesse outra apreciação, mas como estive até o 9º ano em São Jorge, portanto até aos 14, 15, era um ambiente mais calmo. Por exemplo, eu sei que Machico viveu intensamente Abril,
Portanto, ainda hoje em dia nós vemos, portanto, eles têm canções de Abril, portanto, inéditas deles, músicas de Abril, isso. Nós ali era um bocadinho mais... O que notamos foi, se calhar, já falávamos mais sobre as coisas, já podíamos até mal dizer as coisas, digamos assim, pronto, mas havia também outra abertura com outras estradas, portanto, e acho que economicamente as coisas também mudaram, houve mais abertura e não podemos comparar, portanto, eu não terei sido das mais... desde que tivesse mais privações, mas também não tive, digamos, fartura e, portanto, havia algumas dificuldades. Eu lembro-me de ter um par de sapatos, eu não tinha vários, e a minha mãe, que até era muito habilidosa, ela do velho fazia novo, ela agarrava um vestido velho, fazíamos um vestido ali todo larocas para nós irmos à festa, e as festas do verão, que portanto é São Jorge em agosto, eu lembro também, toda a gente queria um vestido novo, uns sapatos, era a altura que nós tínhamos ali, portanto eram outras épocas. Hoje em dia compramos uns sapatos quando entendemos, quando temos necessidade, ou não, porque gostamos, porque podemos, nessa altura é porque ou já estavam todos rotos, tínhamos de ter outros, ou então porque era a festa. E eu lembro-me que eu nem estava na escola, fui com a minha irmã, porque eles davam remédio para as lombrigas, eu não sei o nome, a desparasitação era feita nas escolas e só quem estava na escola é que tinha direito, porque não havia as consultas como hoje, não havia acesso a essas coisas. E a professora que estava, como a minha irmã estava na escola, disse à minha mãe para eu lá ir para fazer isso. E eu fui, estive com os meninos, mas eu me levei umas chinelas de esponja, de meter o dedo, era o que eu tinha na altura, e à conta disso, portanto, tive o acidente, a miúda patinhou uma chinela, bati com o olho ali na esquina da mesa, e, portanto, tenho uma prótese desde os 6 anos, hoje em dia tenho 61, mas também sempre fiz a minha vida normal, e também, em termos de escola e isso, também nunca fui... nunca me fizeram bullying, nada disso, nunca me gozaram, não, sempre me aceitaram e sempre fui bem tratada. E, portanto, eram as condições que nós tínhamos e, às vezes, também havia algumas consequências, não é? É assim. Vai dar aulas pela primeira vez para o Machico? Sim, em 83. Como é que eram as condições de trabalho nessa altura? Ora, Ribeira Grande, Machico, na altura havia 2 escolas, portanto eu ficava no Piquinho, não tinha carro na altura, tinha que descia umas escadas a pé, eu andava pelo menos meia hora a pé para lá chegar. E depois atravessava a Ribeira, havia uma ponte, eram casas normais, digamos, em que havia uma sala ou 2 alugadas para servirem de escola, como em muitos lugares aí na ilha. As colegas mais velhas que já estavam efetivas, claro que ficavam na escola mais próxima, a última a chegar, eu ainda subia uma série de graus até lá acima, tive um primeiro ano, eram miúdos, portanto, meigos, gostei muito de Machico, gostei das colegas também. Era outra forma, portanto, em termos de atitude, era outra forma mais ingênuos, num certo sentido, sem maldade. Hoje, às vezes, pronto, não sei, por influência do que se vê nas redes sociais, pronto, muita coisa, os miúdos já têm assim, continuam a ser bons e a ter uma boa natureza, mas às vezes há situações diferentes. E depois também, acho que estavam mais abertos, mais ávidos para aprender e interessavam-se por aquilo. Hoje em dia, como há um leque muito variado de interesses, e também a forma como o nosso sistema está, também não lhes dirá muito. Programas extensos que têm que ser cumpridos e nós também nos sentimos, ou de certo modo também entendemos alguma desmotivação deles.
Então acredita que acha que essas são as principais diferenças entre ensinar agora ou há 40 anos atrás? Quer dizer, é diferente. Agora, há coisas que são universais. Venha programa que vier, a pedagogia que se defenda, que é a relação professor-aluno, a parte emocional, pronto, isso sempre foi importante, continua a ser e sempre será. E às vezes é muito por aí que nós conseguimos puxar um aluno para aprender ou não. Mas que aquilo que nós notamos, e falo, às vezes também depende dos meios, aquilo que notamos é, eu acho que nessa altura nós tínhamos 80% pelo menos do nosso tempo era sala de aula, era trabalhar com eles, era tentar, este não sabe, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Já diversificávamos estratégias nessa altura, portanto, a legislação que existe, a interdisciplinariedade, sempre se fez. Pronto, há coisas que estão legisladas e coisas, mas há coisas que sempre se fez. A comparação entre essa altura, há 40 anos atrás, agora, nessa relação profissional. Sim, mas estávamos ali 80% com eles para apoiá-los individualmente ou a pequenos grupos, consoante fosse, porque havia alturas que eu cheguei a trabalhar com 4 anos de escolaridade na mesma sala, com 28 alunos. Hoje em dia essa parte está melhor. Portanto, já conseguimos um ano só de escolaridade, é muito melhor. As condições de trabalho, a própria escola. Eu estive numa escola onde eu é que varria a sala, cortava o pão para os miúdos, não havia uma auxiliar para estar. Portanto, temos também as novas tecnologias, também uma ferramenta que também nos apoia, que facilita num certo sentido, mas temos uma burocracia que tem vindo a crescer desalmadamente, diria eu, e que nos consegue ou tirar, de certo modo, todo o foco que nós queríamos ali nos alunos e na sala de aula, ou então leva-nos a uma certa exaustão, porque andamos todos cansados. É muita burocracia, é muito relatório, é muito papel, é muito isto, é muito aquilo. Acho que é um bocado por aí. Pronto, eu não sei se a realidade era bem assim, e por isso é que estou a perguntar sobre isto, se nessa década de 80, e é uma realidade que infelizmente em alguns casos vai para os anos 90, trabalho infantil, se sentiu alguma vez? Não, eu nos lugares, eu trabalhei em Machico, trabalhei na Fajã do Penedo, Boa Ventura, trabalhei aqui em Santana, São Jorge, Fajã Alta, portanto uma escola que extinguiu, que foi de fusão, e agora na B1 de São Jorge. Mas nunca me apercebi que houvesse trabalho infantil. Aquilo que havia, porque às vezes a questão do trabalho infantil, às vezes é, mas nem sempre é. Porque para mim, os pais que têm uma criança, portanto, há aquela colaboração e o ensinar a fazer, como a minha mãe também fazia. Nós fazíamos a cama, varríamos um terreiro, chamamos terreiro ao pátio à frente da casa, nós aprendíamos a fazer a comida, se fosse preciso, não íamos muito à terra, mas às vezes até íamos, o meu pai tirava as semilhas, ajudávamos a juntar e a deitar num cesto. Isto é colaborar no trabalho familiar. Agora, claro que se eu pusesse uma criança a acabar de manhã à noite, a pegar num saco de batatas, sei lá, de 30 quilos, que ele não podia, sim, concordo. Mas eu ali, portanto, nunca vi esses excessos, portanto, acho que havia realmente, era o ensinar a fazer, o colaborar. Trabalho infantil assim... Não havia a questão de crianças chegarem à escola claramente, ou com sono, assim, que não se... Não. Hoje... Agora, estes anos mais recentes, sim, chegam muitas com sono, porque
ficam com o telemóvel, com os computadores ligados. Exatamente, é outro tipo, não por trabalho, mas o trabalho infantil em si, não. Mesmo o abandono escolar, também na nossa zona não. Aliás, também há mecanismos de, portanto, as faltas, mas existem o CPCJ, pronto, que se articula e tudo isso, mas não foi um problema por onde eu passei, não. Relativamente à festa dos compadres, como é que explicaria a alguém? Eu sei que no caso de quem é de São Jorge houve durante um tempo uma rivalidade com a festa dos compadres em Santana. Como é que explicaria essa festa? Sim, pois há aqui uma rivalidade se terá nascido em São Jorge, em Santana, pronto. Eu lembro-me quando era pequena, chegava ao Carnaval e os compadres eram no forró, na zona onde está o farol. E eu lembro-me que nós passávamos ali uma zona que se chama, que é um entroncamento que dá a estrada para o farol, que é chamada a Horta, ainda hoje em dia se chama Horta esse espaço específico. E era aí que o compadre era enforcado. Faziam os bonecos e enforcavam. E via, olá compadre, como tens passado, hoje em alegria já estás enforcado. E mais umas quadras que eu já não me lembro. Eu lembro que nós mascarávamos e passávamos, portanto, essa fase dos compadres, e depois, quando o Carnaval propriamente dito, depois as proximidades, que é os compadres, as comadres, depois o Carnaval em si, e nós mascarávamos, era uma máscara ou uma meia que nós punhamos, meia de senhora, na altura não era licra, era mousse, ou lá como é que se chama, nós tapávamos a cara e íamos correndo pelos sítios em busca das malaçadas, depois faziam as partidas, faziam as malaçadas e dentro algumas colocavam algodão, um bocadinho lá dentro, que era a partida, a brincadeira que faziam os mascarados, e nós íamos coisa e havia algodão lá dentro. Depois, entretanto, as coisas foram passando, Santana, mas também me lembro, eu já estava na Jaime Muniz na altura e tinha amigas daqui de Santana e às vezes vinha à casa delas e lembro-me perfeitamente também ver nessa altura, havia a mãe de uma colega de lá de turma, de sair nos compadres com o tal compadre dentro de um caixão, abafado, e irem atrás naquele choro. Também me lembro disso aqui em Santana, teria eu 15, 16 anos na altura. E realmente os compadres enraizaram-se aqui. Acho que o importante também é que se faça, mas tem uma justificação, o Sr. Delegado fez essa investigação, o Dr. António Joaquim Rosa, porque terá sido oriundo dos Açores, pronto, eu não vou, para não dizer nada em contrário, fico-me por aqui, não adiante, mas já li qualquer coisa que ele publicou sobre isso também. E depois os compadres começaram por ser em Santana, depois foram crescendo e depois foram se estendendo até às escolas, porque há uns anos atrás era a secundária daqui de Santana que, bem, na altura eram 3 ou 4 escolas aqui, fazer o desfile todo no mesmo dia, chegaram a convidar, nós recusamos, porque São Jorge não acontecia nada, e então fazíamos lá, não vínhamos aqui. Depois, quando a Câmara tomou a iniciativa de fazer, era no sábado, as escolas começaram a vir. Lembro que o primeiro ano que viemos foi a reutilização de materiais, e nós, na altura, foi 2010, foi um ano do aluvião, havia muita chuva também, e tínhamos meia dúzia de miúdos na escola, nós andamos lá a fazer tranças com jornal para construir um barreto de orelhas, ou seja, nós, na nossa participação, tentamos ligar sempre àquilo que é nosso, que nos caracteriza de alguma forma. E então aí fizemos o barreto de orelhas, e depois eles trouxeram o fato, mas foi uma turma só de 4º ano. A partir daí, depois, então, começamos a participar no sábado, e depois a própria Câmara mudou do sábado para domingo para dar mais visibilidade, porque era feito, sou suspeita, mas pronto, acho que é feito um trabalho muito bom pelas escolas e realmente eles acharam que ser no domingo, pronto, haveria mais pessoas a ver e a valorizar aquilo que fazemos. Como é que
se organizava nas escolas? Dividiam-se tarefas? Pronto. Portanto, aqui, em relação aos compadres, é assim, nós na escola, portanto, nós não criamos uma equipa, uma mini equipa. Nós, para o Carnaval, é toda uma equipa. Nós todos fazemos parte, colaboramos todos. Mas existe uma colega que, digamos, que é a coordenadora, aliás, ela passou por aqui ontem, no fundo, porque era-nos dado pela Câmara e Delegação o ano internacional. Havia, por exemplo, o da Europa, nós fizemos uma Europa, portanto, era os 25 anos de Portugal na Europa, nós aí realizamos materiais, fazemos e depois aproveitamos as competências das pessoas. Há umas que têm mais jeito para a expressão plástica, faz ali a parte do carro com o mapa da Europa, e depois fizemos os trajes lembro na altura, com material reutilizado, com plástico, os sacos de café, etc. Portanto, e quando o ano internacional, houve o ano internacional das línguas, da preservação das línguas indígenas, por exemplo, nós fomos com, pronto, aquele estado dos tigres, tipo, pronto, vestidos mesmo de indígenas, e depois há a colaboração da Câmara que nos compra os materiais. Nós fazemos, primeiro dizemos ao Carnaval, o tema é este, o tema serve, ok, fazemos. Houve, por exemplo, o ano da fitossanidade. Nós fizemos, o que é que vamos fazer com a fitossanidade? Pois, demoramos ali um bocado a pensar. Então fomos para uma produção nossa, que são as couves, por exemplo, e as miúdas vieram vestidas, fizemos uma saia verde, portanto, as folhas de couve recortadas e desenhadas, a fitossanidade, portanto, a agricultura biológica e tal, portanto, uma joaninha aqui, mais uma borboleta, portanto, tentamos juntar isto. E depois, às vezes vamos muito a pormenores, dá-nos muito trabalho, é do nosso tempo, porque, claro que o tempo letivo e todas as outras tarefas temos que fazer e cumpri-las. E depois temos tido também, já há 2 anos para cá, uma parceria muito boa com a Casa do Povo. Até o ano passado estavam a dar um curso de costura a elementos da comunidade educativa, e eles colaboraram também na elaboração dos fatos, portanto praticaram o que estavam a aprender, e para nós foi uma mais-valia. Essas mesmas senhoras, por boa vontade, voltaram a colaborar connosco também este ano. Portanto, se calhar a principal mudança na festa dos compadres seria essa participação maior da Câmara, a parceria com a Casa do Povo. Sim, e a presença de turistas terá influenciado. Desculpa, a presença dos turistas também. Sim, também. As mudanças ocorridas. Sim, eu penso que depois também porque isto, quase que ali em fevereiro, os compadres, quase que a primeira festa do ano, passou o fim do ano, e depois como há, portanto, é mesmo aquela festa popular, com barracas, com a espetada, com os comes e bebes, a poncha, portanto, tudo aquilo que é tradicional numa das nossas festas, as pessoas acorrem, e pronto, e o movimento vem, e acho que o próprio meio, portanto Santana, penso que aí também teve em conta a questão portanto, ver como é que aumentava a participação e aumentava também a fasquia das participações para responder também a essa procura. Também não sei se, entretanto, como passamos a ser também reserva da biosfera, há uma parte de turismo também, pronto, ocorre aqui, e a biosfera também não é só o ver, também são as tradições, a nossa identidade, a nossa cultura, e portanto essa parte também é importante. Essa classificação da Unesco, portanto, qual é que terá sido a maior consequência dela? Eu acho que a maior consequência, na minha perspectiva, foi colocar Santana no mapa com um lugar de destaque.
Porque Santana, Conselho, às vezes é visto, Santana, o campo, a zona rural, fica longe, portanto, acho que ao ter um galardão desses, dá-nos poder. Dá-nos poder para preservar. E depois é assim, acho que também, eu não sei, ainda coloco as minhas dúvidas, já passaram mais de 10 anos sobre isso, ainda coloco as minhas dúvidas se todos nós teremos consciência do que implica sermos e fazermos enquanto reserva. Mas acho que muitos de nós tiveram consciência disso e, portanto, acho que há coisas que estão a ser feitas e preservadas também muito por aí. E temos aqui uma unidade hoteleira que está sempre cheia e muitos dos clientes que vêm para o hotel vêm porque é reserva da biosfera e querem cá estar. Mas considera, claro, essa dimensão do turismo será fundamental e muito significativa, mas considera que, por exemplo, a nível da comunidade, por haver essa classificação, houve alterações no modo como as populações se relacionavam com a natureza, com o ambiente, com os seus próprios terrenos? Eu penso que ainda haverá algum trabalho ainda a fazer e não será assim tão pouco, porque, ou seja, as pessoas, acho que é ou seja, durante algum tempo, a percepção que eu tenho é esta, durante algum tempo, no início, falamos muito da biosfera. Nós somos todos escolas da rede da biosfera, portanto fomos todos classificados como tal, e enquanto escolas nós, temos as nossas obrigações e também fazemos o nosso papel. E temos desenvolvido projetos, até tivemos os Guardiões da Laurisilva, por exemplo, temos uma grande mancha de Laurisilva no Conselho, inclusivamente na zona da Levada do Rei. Fizemos intercâmbio com uma escola do Funchal na altura, também para divulgar. Somos Escola Azul, somos todos, creio eu, eco-escolas e, portanto, eu acho que a parte das escolas nós também temos um papel, porque as crianças acabam por ser um veículo para consciencializar, para levar a mensagem. E acho que também temos conseguido a partir daí. Agora, há uns focos, por exemplo, a questão da preservação da natureza. Vemos ainda existe um ponto aqui ou ali onde as pessoas vão fazer despejos de lixo e são zonas, não são Laurisilva, mas são zonas verdes, que é a Zona Regional 101, nós descemos. Se formos a pé ainda vemos que há pessoas que infelizmente ainda fazem isso. Esse lixo é doméstico? É trabalho agrícola? Eu creio que seja doméstico, porque às vezes, e depois ainda se vê monstros colocados à beira de estrada, quando nós temos uma empresa das Águas e Resíduos da Madeira, um telefonema a título gratuito, eles vêm recolher, portanto ainda há aqui algum trabalho a fazer. Também acho que também não é só no cidadão comum, acho também que a nível de património nós temos, por exemplo, o Caminho Real 23, que desce aqui Santana, sobe São Jorge, aliás circunda toda a ilha, e nós vemos que ele precisa de uma intervenção, e especialmente o lado de São Jorge está a degradar-se profundamente. Pois às vezes também tenho visto alguns lugares em que o chão é calçada, pedra partida, calçada madeirense, posta ali, depois há cimento. Isto é contra aquilo que é ser também uma reserva da biosfera. Mas depois
Ou seja, porque um dia questionei, mas é que as pessoas pedem porque escorrega. Não é por aí. Porque esses mesmos responsáveis vão pela Europa fora, ou alguns lugares específicos, e tiram fotos de coisas muito bem preservadas. Acho que é isso que acho que falta um bocadinho de consciência, tanto a nível de cidadão comum, como também de alguns responsáveis, para que isso não aconteça, ou pelo menos que deixe de acontecer. Porque nós também, o nosso desenvolvimento também se mede pela capacidade que temos de preservar aquilo que é nosso e cuidar. E acho que está a haver alguma falta de cuidado. E passando para essa parte já enumerou vários problemas que se vivem no concelho, mas como é que é viver em Santana? Sente-se um isolamento que possivelmente sentia quando era jovem e tinha que estudar para o Funchal e estaria deslocado, não é? No fundo, se há mais vantagens e mais desvantagens? Para mim, viver em Santana é excelente. Eu não tenho... Portanto, eu nasci em São Jorge, vivo em São Jorge, trabalho em São Jorge, já trabalho fora, mas, portanto, tenho a minha vida toda ali. Nasci, cresci. Portanto, eu tenho uma relação muito estreita com o lugar e com a própria natureza, porque eu desde miúda que sempre, digamos, sassariquei pela natureza, e hoje em dia continuo a andar muito a pé, praticamente todos os dias faço caminhadas. Não sei se conheço todas as veredas, mas penso que quase todas as veredas do concelho já foram palmilhadas por mim. Ainda faltam muitos recantos, mas pronto. E, portanto, eu não sinto esse isolamento. E às vezes quando ouço, São Jorge, trabalhar, é tão longe. Nós 45 minutos estamos no Funchal. Portanto, hoje em dia, eu ia para o liceu, eram 3 horas de caminhonete, havia paragem em Santana, havia no Ribeiro Frio, às vezes no Poiso, eram 3 horas. Andar para lá, 3 horas para cá, hoje em dia é tudo tão facilitado. Portanto, e nós até temos uma proximidade que nós próprios madeirenses não valorizamos, porque achamos que estão em é longe do Funchal. As colegas, do Funchal, São Jorge, trabalhar. Se formos ao continente, as pessoas andam 200 km, 100 e tais ao dia, não é? Portanto, eu não sinto esse isolamento, porque também às vezes tem a ver com aquilo que somos, como é que nos posicionamos perante as coisas. Eu gosto muito de conversar, tenho os meus amigos, mas também gosto muito de andar e sentir, ouvir. E sou uma privilegiada, porque eu na minha casa acordo com o som dos passarinhos. Eu, se fechar os olhos, ouço a ribeira de São Jorge e ouço o mar. E tenho o mar e a montanha, portanto, não sinto esse isolamento. Se eu quiser ir ao Funchal, num instante estou lá. Há coisas que às vezes nós precisamos e não há aqui, temos que ir lá, ok? Mas também 45 minutos vamos. Portanto, não é por ter menos serviços, menos comércio, que eu abdicaria da qualidade de vida que eu tenho aqui. Tenho a minha hortinha, portanto, uma coisa ou outra, sei aquilo que como, sei o que estou a colher, portanto. Para além da festa e da festa dos compadres, não é? Do Natal e da... Não sei. Mas o Natal, pronto, as vivências do Natal no nosso são as missas do parto, que começam logo embora as missas do parto já não são bem aquilo que eram, porque eram de manhã cedo, era às 6 da manhã, e as pessoas levantavam-se. Havia umas que tocavam o búzio para ir acordando os vizinhos, vinham num alarido porque ia tudo a pé, portanto não havia carros, e depois no fim havia aqueles convívios, portanto era tudo muito participado. Hoje em dia já se faz missas do parto à tarde, já não é a mesma coisa. Depois das missas do parto havia o dia da Imaculada Conceição, que era o dia 8, era plantar as chiarinhas, que era o trigo, que era para depois meter no presépio.
O presépio em escadinha às vezes fazíamos, mas também havia muito, que é a escadinha madeirense, que se fazia com o Menino Jesus em cima, com as rosinhas de papel de seda, a fruta, ou nas searas, que era o trigo, mas fazíamos também o presépio em ponto maior, que eram os sacos de farinha, de papel. Nós pintávamos com viochene, deitávamos uns brilhantes, comprávamos na loja de ferragens, fazíamos as rochas e depois íamos apanhar as cabrinhas, que é tipo um feto que nós temos, os musgos, e lá com os troncos para fazer a gruta, e fazíamos o nosso presépio. Havia sempre o pinheiro, que deitava um cheiro na casa. Não se podem cortar os pinheiros, aliás, eles adoeceram todos, já são raros neste lado. E punhamos os balões. Foi uma doença qualquer, uma praga, e eu tenho assim à beira de casa, junto à igreja tem outro, uma meia dúzia ali, portanto já são poucos pinheiros, portanto grande parte deles morreram. E depois punhamos as espiguilhas antigas, que eram assim a vermelho, prateado, azul e amarelo. E depois eram os balões, eram chamadas as borrachas ou bexigas, era como lhes chamavam na altura. Nós separávamos, amarrávamos, punhamos ali, e depois era a morte do porco, que era de manhã cedo, às 6 da manhã, vinham ajudar, nós acordávamos com os guinchos do porco, eram os homens que matavam, e iam buscar feiteira seca e urza, era posto em cima do porco e ardido, porque não havia maçaricos, e havia assim uns arquinhos, deitavam água e raspávamos para tirar o pelo e aquela pele. E nós também raspávamos com os arquinhos pequenos. Entretanto, o sangue do porco era aproveitado, deitavam sal, congelava, faziam aos quadrados e era frito na frigideira, dado aos homens, a quem estivesse, comia o sangue do porco com o pão caseiro. Depois os homens abriam o porco, tiravam, portanto, as tripas, que era o debulho, tiravam e deitavam numa banheira grande, e o porco ficava pendurado pelas patas e uma banheira de baixo, porque depois escorria sangue. Aquelas tripas depois, os homens eram desmanchadas, ou seja, separadas, estavam com uma gordura. Os homens depois iam jogar à bisca, já tinham feito o seu trabalho, e as mulheres iam lavar as tripas. Portanto, mas primeiro havia uma cana ou um vime, em que as tripas eram viradas do avesso, deitavam água para tirar toda a porcaria, e depois íamos à ribeira ou a um poço que havia lá perto, com uma faca, lavar muito bem, para lavar as tripas, porque tudo era aproveitado. Trazíamos, e então o estômago do porco nós chamávamos o bucho, as tripas eram todas, portanto eram fervidas com limão e sal, eram metidas lá dentro, salgadas, e depois eram gastas nas proximidades, ali uma semana e qualquer coisa, ou guisadas, ou em sopa. Depois o almoço eram os rins e os pulmões do porco, nós chamávamos a fressura, era cortada, cozida, havia as semilhas que já estavam cozidas, as batatas, o inhame, depois era uma parte da barriga que eram chamadas as bichanas do porco, que eram arranjadas na frigideira com muito alho, pimenta e sal, e depois à noite era a carne da noite, que era da costela, que é feito na hora. Nós íamos com os matarecos. Os que são os matarecos? São as ervas aromáticas. Era o louro, a sobrelha, a manjerona. Essas ervas aromáticas todas que está a referir, havia, portanto... Sim, em casa. Sim, plantadas em casa. Sim. Ainda hoje em dia se faz. E usamos. E então fazemos essa carne da noite, que é o tempero, e com o vinho tinto caseiro, e depois o jantar era a carne da noite, que ainda fica mais gostosa no dia seguinte. Fica mais apurada. Se sobrar. E pronto, e depois o porco era cortado,
Em São Jorge cortamos no mesmo dia, Santana não, fica de um dia para o outro. Era cortado e depois o salgueiro já estava ali pronto. O salgueiro normalmente na altura era em cimento, assim, redondo, como se fosse um cilindro enorme, era salgado, portanto o homem corta e a lenha, ou seja, cortar assim, que é fazer lenhos, pronto, são os nossos termos. E depois a mulher salgava e depois entre os dois despachavam a carne, ou seja, o que era para salgar, o que era para fazer banha, porque a gordura ficava para derreter, que era para servir de gordura para usar depois ao longo do ano, porque ela depois conserva-se, e depois ver a quem é que iam dar um bocadinho de carne. Uma vizinha, um tio, aquele que veio ajudar, porque também havia isso, havia depois a oferta de um bocadinho de carne. E depois fazer com que aquilo rendesse até ao próximo porco, para haver carne durante todo o ano. Só relativamente, falou na questão da água, iam a um fontanário, não? É assim, no meu caso nós tínhamos uma nascente, e aquela nascente dava para tudo. Havia um poço, que dava para o meu pai regar as verduras, dava para o nosso consumo, para regar as flores, para lavar a roupa, tudo. Depois também foi nos anos 70 que eu conseguimos ter água canalizada, mesmo da câmara em casa, e depois mas tínhamos a nascente, que era muito bom por causa de regar as culturas. Só que com a abertura dos túneis, a nascente secou. Ficámos sem essa nascente. Mas nós íamos... Ainda devia de servir muita gente, ou não? Não, aquela era nossa, era no nosso terreno mesmo, sim. Mas nós íamos lá buscar os baldes para regar as flores, portanto, era o tal trabalho de colaboração que nós fazíamos, não era propriamente o trabalho infantil, mas porque era assim, nós éramos pequeninas, nós tomávamos banho, era numa banheira, tomávamos banho, assiduamente, mas era numa banheira, íamos buscar a água, aquecíamos, pronto. Era tudo assim. Mas até isso nota o impacto, não é? Da construção das infraestruturas. Sim. Secou, não é? Já não há essa possibilidade para já não, tem que ser com a água canalizada, sim.